pessoal do nono, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma atividade remota e dessa vez a gente vai estar falando sobre um número irracional muito importante que é π. Como a gente encontra esse número e quais são os números irracionais? Ok? Junto eu vou estar falando sobre os elementos de uma circunferência porque é muito importante para a gente compreender de onde vem esse número. Valeu? Qualquer dúvida pode entrar em contato que eu vou ajudar da melhor forma possível. Abraço! A gente vai estar falando aqui sobre um número irracional importante, que é o número π, certo? Representado por esse símbolozinho grego aqui, parecendo um R, né? Vou colocar aqui também, ó, ele é dessa forma aqui, chamado de π, né? Alguém já assistiu aquele filme As Aventuras de Pi, vai lembrar, né? O pai deu o nome àquele personagem em homenagem à matemática. Então, número irracional é um número que não pode ser obtido pela divisão de dois números inteiros, ou seja, são números reais, mas não racionais. Lembrando que um número racional é dado por A dividido por B, com B diferente de zero, certo? Já o número irracional a gente não consegue obter ele através de uma divisão. Ou aqueles números que não têm raiz quadrada exata, por exemplo, né? Raiz quadrada de 2 não é exata, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 5, raiz quadrada de 6, de 7, de 8, de 10, de 11, de 12 e por aí vai. Todo número que não tem uma raiz quadrada exata é um número irracional. Por quê? Porque eu não consigo chegar a uma precisão. Exemplo, a raiz quadrada de 4 é 2, aí é um número racional. Agora, a raiz quadrada de 2 é um número irracional. E os números irracionais são representados pela letra I, certo? Outro número irracional e muito importante, o nosso foco de estudo hoje, é π, né? Representado por essa letrinha aqui, que eu já expliquei lá em cima, uma letra grega. E π equivale aproximadamente a 3,14. Então, sempre que você estiver fazendo uma prova, por exemplo, em qualquer situação, e você vê esse símbolo, você já sabe que ele equivale a aproximadamente 3,14. Você pode tirá-lo e colocar o 3,14 no cálculo. E esse número ele é irracional. Então, vindo para aqui. Onde eu encontro π? Qualquer circunferência dividido por seu diâmetro, eu vou estar explicando o que é circunferência e diâmetro aqui embaixo, tá vendo? Os elementos de uma circunferência vai dar sempre π ou vai dar sempre 3,14 aproximadamente. Ah, professor, o que é uma circunferência? Exemplo, essa tampa aqui é uma circunferência, tá vendo? Olha, um pneu de um trator, de um carro, de uma bicicleta, de uma motocicleta. Então qualquer circunferência, se eu medir essa circunferência aqui, tipo com uma linha, e dividir pelo tamanho do diâmetro, vai dar aproximadamente 3,14. Ah, professor, só nesse recipiente menor aqui? Não, se eu pegar essa fita aqui também, se eu medir a sua circunferência por seu diâmetro, vai dar aproximadamente 3,14. Vocês podem estar fazendo isso em casa e experimentando para ver se realmente dá certo. Então, qualquer circunferência dividido por seu diâmetro, que vai de um ponto a outro da circunferência passando pelo centro, né, de um ponto a outro da circunferência passando pelo centro, é o diâmetro, e dividindo vai dar 3,14. É o que a gente vai estar vendo aqui agora, tá vendo? Elementos de uma circunferência. Então, essa linha preta aqui é a circunferência. Tá vendo? Algumas pessoas confundem circunferência com círculo. Apenas essa linha preta aqui é a circunferência. E o que é círculo, professor? Tudo que está dentro da circunferência. Exemplo, esse ponto aqui, ele não está na circunferência, ele está no círculo, porque ele está aqui dentro. Tá vendo? Então, círculo é tudo que está dentro da circunferência. O pontinho fica no centro, como o próprio nome está dizendo, é o centro. Do centro, que é esse pontinho, até um ponto da circunferência, eu tenho o raio. E de um ponto
a outro da circunferência passando pelo centro, eu tenho um diâmetro. Tá vendo? Então, desse ponto até esse ponto, eu tenho um diâmetro. Tá vendo? Do centro até a circunferência, eu tenho um raio. Então, um diâmetro ele é igual a dois raios. Então, esse raio que é daqui para aqui e esse raio que é daqui para cá formam o diâmetro. Então, podemos dizer que um diâmetro D é igual a dois raios. Concordam comigo? E tem outro elemento também que eu posso estar colocando aqui. Se eu colocar um pontinho na circunferência, outro pontinho que não passe pelo centro e eu traçar uma reta, ó, essa reta eu vou chamar de corda. Ela não é relevante aqui para o nosso estudo, mas vale a pena a gente estar conhecendo, ok? Agora, quando eu saio de um ponto a outro da circunferência e passo pelo centro, eu tenho diâmetro. Se eu faço aqui também, ó, eu tenho outro diâmetro, tá vendo? Raio associa o raio de uma bicicleta, que ele parte do centro para o aro ali, né? Forma um raio. Por que eu coloquei isso aqui? Porque vai ser importante para a gente aprender a fazer o cálculo da medida da circunferência. Então, para se fazer o cálculo da medida da circunferência, é isso aqui. Circunferência dividido pelo diâmetro é igual a π. Se eu fizer a transformação, eu vou ter que a circunferência é igual ao diâmetro vezes π, ou a circunferência é igual a duas vezes o raio. Por que duas vezes o raio? São duas fórmulas diferentes? Não, a mesma fórmula. Porque eu disse para vocês que um diâmetro é igual a dois raios, lembram que eu falei? Então eu tirei o D de diâmetro e coloquei dois raios. Eu posso utilizar qualquer uma das duas, que vai me satisfazer no cálculo aqui. Então, por exemplo, eu peço para calcular o tamanho dessa circunferência. Então eu digo que o raio, ó, do centro a um ponto da circunferência mede 2 centímetros. Qual o tamanho dessa circunferência, dessa linha que eu tracei aqui agora? Então, se eu tenho um raio, eu vou utilizar essa fórmula aqui. C de circunferência é igual a 2 vezes o raio vezes π. Olha o símbolo de π. Vamos substituir. C é igual a 2 vezes o raio. Qual a medida do raio nessa situação aqui? 2, né? Então eu tiro o R e coloco 2 no lugar. Qual o valor de π? Voltando aqui, π é igual a 3,14. Olha, que eu falei aqui em cima. Então, vou tirar esse símbolozinho e no lugar eu vou colocar 3,14. C igual a 2 vezes 2, 4, vezes 3,14. C é igual... Quanto é 3,14 vezes 4? Vamos aqui. 3,14 vezes 4. 4 vezes 4, 16 a 1. 4 vezes 1 a 4, com 1, 5. E 4 vezes 3, 12. Quantos algarismos eu tenho depois da vírgula? Eu tenho 2, olha. Aqui embaixo eu não tenho nenhum. Então, deixo 2 depois da vírgula. Então, essa circunferência ela vai medir aproximadamente 12,56 centímetros. Olha outra situação aqui. Qual o tamanho dessa circunferência que possui um diâmetro agora de 7 km. Repare que agora eu não tenho informação do raio, eu tenho informação do diâmetro. Mas eu poderia usar o raio também, que daria 3,5, né, quilômetros. Vamos usar esta agora. Porque é C igual a D vezes π. Então, C é igual a D. Qual o diâmetro? 7, né? Então, 7 vezes π. Π vai ser sempre 3,14. Tá vendo? Tirei π, coloquei 3,14. Repare que aqui eu também tirei π, coloquei 3,14. C igual a 7 vezes 3,14. Ou 3,14 vezes 7. 7 vezes 4, 28. 7 vezes 1, 7, com 2, 9. 7 vezes 3, 21. 2 algarismos depois da vírgula. 2 algarismos depois da vírgula. Então, vai dar 21,98 quilômetros. Ok? Então, vocês vão estar precisando desse cálculo na próxima atividade. Então, falamos dos números irracionais, que são números que não têm raiz quadrada exata. E um número muito importante na matemática, que é π, certo? E π é igual a aproximadamente 3,14. Ah, professor, e onde a gente encontra π?
Qualquer circunferência dividido por seu diâmetro vai dar sempre 13,14 aproximadamente, quando eu mostrei essas situações aqui. Nessa situação e nessa situação aqui. Vocês podem estar fazendo em casa também, certo? Valeu, abraço.